Meus queridos irmãos, com essa celebração do Domingo de Ramos, nós iniciamos a chamada Semana Santa, ou como dizem os antigos, a Semana Maior. É um momento de grande, como posso dizer assim, de grande memória na nossa vida, porque desde quando éramos crianças nós nos lembramos destes momentos, dessas celebrações. Até vezes muitos católicos que não têm costume de participar de missa, estes momentos ao menos, acabam ficando vivos na memória. Eu lembro, essa é aquela missa dos Ramos. A Semana Santa é um momento de grande importância para nós católicos. É a semana mais importante para nós católicos. Por quê? É na Semana Santa que nós meditamos sobre os maiores mistérios da nossa salvação. E aqui então, nessa Semana Santa, nessa semana, o Senhor quer nos derramar em nós, melhor dizendo, inúmeras graças, graças copiosas. Quando nós olhamos o livro do Gênesis, nós vemos que Deus tudo criou em uma semana. E agora que estamos nessa outra semana, nós veremos Deus tudo renovar. É bonito nós notarmos, fazemos esse paralelo, que em uma semana Deus tudo criou, e em uma semana Ele tudo renovou. E este é o objetivo dessa Semana Santa, nos renovar, nos recriar-nos de volta para a graça de Deus, recriar os nossos passos, os nossos caminhos, para que nós, que até então andávamos perdidos, agora encontramos onde teremos a paz. O Senhor então quer nessa Semana Santa, em resumo, nos renovar. Contudo, para sermos renovados por Deus, Ele mesmo que diz: eis que faço nova todas as coisas, havemos, meus queridos irmãos, de abrir o nosso coração. Porque em casa, com janelas e cortinas fechadas, o sol não entra. É necessário então que abramos o nosso coração, como diz o próprio Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e serei com ele. Embora essa semana então tenha a capacidade, pelas graças copiosas de Deus, de nos renovar, depende, é claro, de nossa participação. Por isso então, nós somos convidados nesta Santa Missa, onde iniciamos a Semana Santa, a aprendermos como vivermos bem esta Santa Semana Santa, como dizem, que está para iniciar. Iniciou, melhor dizendo, hoje. Bom, a igreja, ela nos diz que durante essa semana, nós somos convidados particularmente a vivermos o maior jejum, a vivermos um maior tempo de oração. Se até então, meus queridos irmãos, não fomos fiéis aos nossos propósitos quaresmais, é agora, na reta final, que Deus nos pede esta fidelidade maior, este compromisso. Se até então, nas últimas 5 semanas, caímos nos nossos propósitos e nos levantamos e tudo mais, agora é a reta final, quando estão, os maratonistas estão correndo, quando eles veem que está ali na reta final, eles dão aquele último gás, buscam força de onde não tem para ir, para entregar-se ao máximo, e assim então completar a corrida. O Senhor então quer de nós essa fidelidade. Podemos utilizar um outro exemplo, Tem alguns jovens aqui, O exemplo do último bimestre. O aluno que não estudou direito, chega lá, última prova, tu não tem que tirar 9 para passar, com a média, tem que tirar 10, e aí o aluno estuda adoidado para poder então
cumprir a meta. É a reta final. Muitas das graças e de conversões Deus concede a nós neste tempo. Então é o momento de nós pedirmos a Deus essas graças. A graça de uma nova vida, de uma renovação espiritual. Outra forma também, segunda maneira, de nós vivermos bem essa Semana Santa, é a de nós meditarmos os sofrimentos de Jesus. Ao longo do dia, a própria igreja, no Evangelho, vai nos mostrar cada passo que Jesus deu. Nesse dia, ele foi para o templo. Nesse dia, ele foi vendido. Nesse dia ele fez isso. Nesse dia ele fez aquilo. E seguir os passos de Jesus. E assim, então, estar com ele nesta semana. E a terceira forma é a de nós participarmos de todo o ofício, de toda a liturgia que a igreja oferece nesse tríduo pascal, nessa Semana Santa. As santas celebrações, nós temos aí na quarta-feira, aqui na nossa matriz, o ofício das trevas. Na quinta-feira tem a missa dos lava-pés. Na sexta-feira temos a via sacra de manhã. À tarde tem a celebração, o ato litúrgico da cruz. No sábado temos a vigília pascal. E no domingo nós temos o domingo de Páscoa. Vivemos bem este momento. Se quisermos então sermos renovados com Cristo, devemos seguir os passos de Cristo. A igreja então convida cada um de vocês que tem o coração desejoso de ser renovado, que está insatisfeito consigo mesmo, com a própria vida, a aproveitar essa Semana Santa e em tudo seguir nosso Senhor. Ainda, meus queridos irmãos, que não tenhamos sido fiéis aos nossos propósitos quaresmais, lembremos do que nosso Senhor disse a um outro também que não foi fiel aos propósitos quaresmais, mas que durante a Semana Santa se encontrou com Jesus. Um ladrão que estava do lado da cruz e disse: Senhor, lembre-te de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo. Vejam, meus queridos irmãos, nunca é tarde. Aquele que pode, num piscar de olhos, mudar a nossa vida. Sejamos então fiéis, abramos o nosso coração e procuramos viver bem este momento que se inicia. Momento único. Quando nós olhamos a vida dos santos, nós percebemos como eles, muitos dos santos, que em uma Semana Santa mudaram completamente a vida. Eram de pecadores públicos que viviam uma vida toda desenfreada, mas foi numa Semana Santa que remendaram a sua vida e começaram a buscar a Deus. Tiraram de si, renunciaram, com a graça de Deus conseguiram vencer cada um dos seus defeitos e limitações, pecados e vícios, e começaram a viver literalmente uma vida nova na Páscoa de nosso Senhor. Queremos pedir a Deus essa graça, a graça dessa vida nova. Quando na Idade Média existiam dois grandes doutores da igreja, São Tomás de Aquino e São Boaventura. São Tomás de Aquino, que era dominicano, São Boaventura era franciscano, filho de São Francisco de Assis. E os dois eram os que escreviam os livros de maior profundidade e de riqueza intelectual e espiritual para as pessoas da época. Certa vez São Tomás de Aquino se encontrou com São Boaventura e disse assim: irmão Boaventura, onde está a sua biblioteca? De onde você tira tantos e tantos ensinamentos para ensinar as pessoas? São Boaventura pegou na mão de São Tomás de Aquino, foi levando ele para o quarto onde ele morava, que na época era a cela, e lá apontou para um crucifixo, que estava todo ele desgastado, de beijos e de lágrimas, que todos os dias lá deixava São Boaventura. Aquele é o meu livro.
É a este livro que estamos sendo convidados então a ler e a meditar. A paixão de nosso Senhor, de onde podemos tirar todas as curas e todo o caminho que trará a verdadeira paz à nossa alma. Olhando de maneira mais específica sobre a celebração que estamos aqui participando, que era o domingo de Ramos, nós podemos nos perguntar: mas padre, por que Jesus quis entrar assim, dessa forma, triunfante em Jerusalém? E aqui nós encontramos 3 razões também do porquê Jesus quis entrar assim. Primeiro, para animar os discípulos e os apóstolos. Quando se lê as passagens anteriores, seja no Evangelho de João, seja nos outros evangelistas, vocês vão notar que Jesus já sabia que iria morrer. Os apóstolos já sabiam que Jesus estava sendo perseguido. Tanto é que Jesus, uns dias antes, ele se escondia, e as pessoas perguntavam: será que ele não vem para a Páscoa ou não participar conosco? Jesus então entra triunfante, sabendo qual seria a consequência disso, para mostrar o quê? Como ele mesmo vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Não é tanto a inveja, o ódio dos judeus da época que levaram Jesus a morrer, era a sua própria vontade. Ele tinha mais desejo de dar a vida em nosso resgate do que as pessoas de matarem nosso Senhor. Ele então se entrega. É para mostrar então que é por livre vontade que ele se dá, assim como é por livre vontade que todos os dias ele se dá na Eucaristia. É por livre vontade que ele se doa. É por amor que ele então se entrega. Naquela entrada triunfante, então, ele anima os discípulos. Assim também ele anima a cada um de nós. Também nós vemos nessa celebração que celebramos aqui então o domingo de Ramos, e agora acabamos de ler a paixão de nosso Senhor, nós vemos que essa entrada triunfante de Jesus com os ramos nos faz lembrar da vitória de Cristo sobre a morte. Ele, que através de sua morte vence o demônio, o mundo e a carne. É bonito nós notarmos que quando nós iniciamos a quaresma, melhor dizendo, no primeiro domingo da quaresma, 3 eram as tentações que Jesus havia sofrido por Satanás. E é aqui, nessa semana, que ele, através de sua morte, vencerá definitivamente o mundo, o demônio e a carne. E por último, assim como Cristo entrou triunfante em Jerusalém, para ali vencer o demônio, o mundo e a carne, assim também nosso Senhor quer entrar hoje e nesta semana adentrar em seu coração, para vencer em você o demônio, o mundo e a carne. Como disse no início, abramos o nosso coração e deixemos o Cristo triunfante entrar em nosso coração, e ali então, através desses mistérios que hoje celebramos, renovar a nossa alma, fazendo-nos verdadeiras novas criaturas. Quem dera nós pudermos dizer: no dia 1º de abril era o velho Raul, agora no dia 8 de abril, 9 de abril é o novo Raul. Que possamos dizer assim também para nós: o velho Raul ficou para trás, o velho homem ficou para trás, agora é vida nova. Por quê? Porque Cristo entrou triunfante em meu coração e Ele venceu em mim. Ele me venceu. Ele venceu em mim o demônio. Ele venceu em mim o mundo. Ele venceu em mim as tentações da carne. Ele triunfou. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem
em nome do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.